Olá pessoal, hoje com um amigo, um dirigente, um professor, um conhecedor do nosso segmento como poucos, Fernando Marques. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Agradeço, amigão. Valeu. O Fernando é Por sua conta e risco. O Fernando é um amigo muito antigo, acho que é o amigo, um dos mais antigos, né? Fizemos muita coisa juntos no passado, entre cursos, eventos, etc. Fernando Marques tem uma vida parecida no nosso começo, né? De esporte, etc e tal, né? Nós temos uma idade parecida. Eu lembro que ele começou muito próximo da minha idade e nós fomos pareando até um certo momento na juventude. Aí você foi para um caminho super bonito e eu fui para o outro e depois a gente se encontra. De novo, muito obrigado por ter vindo. Eu sei que a sua vida é muito corrida com tudo que você faz. Fernandão, eu quero começar com uma perguntinha simples, que eu falei há pouco agora. Qual foi o primeiro contato ali com a musculação, o levantamento de peso? Bom, eu queria ficar forte para bater nos meus amigos de qualquer jeito, né? Porque eu já, Fernando Marques. Eu já lutava judô, né, com 13, 14 anos, e eu estudava no Dante Alighieri, porque eu tinha bolsa de estudos lá. O Dante, né? Isso, e eu tinha um amigo chamado Christian Bilstrup Andreasen. Opa, esse é bacana, dinamarquês. Porra. Então você imagina a genética viking do garoto, né? Então ele com 16 anos, ele no Dante, entrou na academia e assim, um ano e meio, o cara já estava assim, fisiculturista, pronto para competir na juvenil, por causa da genética, né? E eu achando que ia ficar igual, assim, o que você está fazendo, tal, né? Eu estou fazendo modelagem. Eu falei, isso é mesmo? Modelagem física. Modelagem? Aonde? Faço uma academia lá perto da minha casa. Eu falei, você me leva? Aí eu fui, cheguei lá em Santo Amaro, Instituto de Modelagem Física Sérpicos. Olha que coisa macho. Né? Tinha épicos antes, aí depois tinha sérpicos. E foi lá que eu comecei a fazer. Isso com? Musculação. 13 para 14. Exatamente. 13 para 14. E ali você foi o primeiro bichinho que te pegou, né? Assim. Pô, eu vi as revistas Flex, tinha o Sérgio Oliva na capa, o Samir Banu tinha acabado de ganhar o último Mr. Olímpia, em 83. Nessa fotografia, né? Tá, puta. Eu falo, nossa, isso aqui existe e tal. Pelas revistas, né? Aí depois, quando ficou muito longe para treinar nessa academia, porque eu passava mais tempo no ônibus do que treinando, eu fui procurar uma academia perto da minha casa, onde eu morava. Você morava onde na altura aí? Você estudava no Dante? Eu morava em Moema. Em Moema? Morava na Iambu. Pô. E aí eu via uma academia tal lá, né, Athletic Center, mas eu entrei lá, achei meio de bailarina, academia, falei assim, não, eu vou treinar na Sérpicos mesmo, né? Só que aí, essa academia foi vendida pro Williams Phuket, que era já um cara, aluno do Sr. Ives, né? Treinava na Flex, ali que bairro? Aquele lá, Pacaembu, né? Flex. Amigo do Serjão, da Bahia e tal. Aí ele comprou essa academia e falou assim, vou mudar isso aqui. Aí eu falei, bom, agora com o William aqui dá pra eu vir treinar aí, né? Aí eu fui treinar lá com ele, me orientando, falando sobre musculação e tal. Aí ele falou, próximo fim de semana vai ter um campeonato de musculação aqui, você não quer ir? Eu falei, gostaria. Eu nunca vi ao vivo, né? Isso o quê? Um ano de treino? Já tinha uns 15 anos. 15 anos, um aninho de treino. Um ano e meio de treino. E aí eu fui no Clube Banespa, no Campeonato Paulista de Musculação, e o primeiro cara que eu vejo ali, que subiu no palco, foi o Juarez Estevam. Juarez. Eu fiquei maravilhado com aquele show, né? O que é aquilo? Realmente era um show. Era um show. Era um show, é verdade. Era um show. O cara era um show. E aí eu vi um amigo de academia competindo, eu falei, nossa, mas ele tá tão diferente, né? Aí o William começou a me explicar, isso, eles não ficam assim o tempo todo, são poucos que conseguem, eles se preparam para essa competição, você vai ver o cara depois de uma semana ele já vai estar diferente. Isso na década de 80, um menino de 15 anos tentando entender esse mundo todo, o palco, o treino, é muito forte. O que é isso, né? É muito forte, E aí eu me apaixonei pelo esporte, me apaixonei pelas especificidades do esporte e comecei a acompanhar. E o judô nessa altura? Aí isso já tinha virado jiu-jitsu. Ah, é verdade, você treinou muito tempo, né? Você treinei 15 anos.
Roxa? Roxa de Gil, né? No meu tempo as coisas eram um pouco mais complicadas, né? Eu cheguei a treinar com o Marcelo Bering, Sim. aí na Training Club, Sim. né? Tem que, poucas pessoas, tinham 30 graduados, ele entrava no tatame e falava, vai, um por um, ele finalizava todos. Fernando. Um por um. Nessa altura... E foi lá que eu te conheci. Foi. Eu dava aula das 6 ao meio-dia na training. E o Bering lá no fundo. Tudo bem. E eu chegava um pouco mais cedo, 5h30 e tal. Bom, um belo dia, isso eu não falei nunca. Um belo dia, o Vagnão sabe, uma galera aí sabe. Um belo dia chegou um cara, todo de preto, eu não sei que luta que é aquela, todo uma capa assim, toda preta, e foi lá na musculação e falou, aonde é o... Ele um rapaz, onde é o Marcelo Bering? Aí eu fui lá, tava como era o nome daquele russo junto com ele, sabe o russo que era o companheiro do Bering lá? Bom, enfim, eu bati lá, Bering, ele... Tá te procurando. Eu fui com medo, né? Porque eu tinha medo dele. E eu falei, ó, viu, ele Fazia quer... Aí eu cutuquei dizendo que ele queria, mas na hora ele falou, fecha a porta e liga a câmera. E foi uma saraivada no cara. Era muito desafiado ele. O cara foi lá. Assim, muito impressionante. É o que você acabou, eu lembrei dessa história, né? Eles então, se nessa desafiavam, época, eles iam na academia do outro, né? Bons tempos. Pô, o cara não vou conseguir fazer as perguntas. Um vai na academia do outro, quebra a cara, pronto, já resolve lá, aperta a mão. Eu achei que eu não ia ver, mas naquela altura a gente via ainda. Porque tinha mais no Rio, né? E, bom, e naquela época você então fez o Gil, né? Numa puta escola, que é o Marcelo Bering, depois o Mestre Flávio, né? Isso. O irmão, né? Aí quando o jiu-jitsu começou a ficar um pouco mais sério assim, eu me interessei em competir na musculação. Isso já era 1990. Então eu falei assim, bom, as duas coisas eu não vou conseguir fazer. Né? Então, porque eu tinha que trabalhar, estudar. Então não tinha como... 90 e pouco aí, né? 90. 90. Que eu me interessei por competir. E aí eu parei um pouco o Gil, e já era faixa azul nessa época, e fui me preparar para competir nos campeonatos de musculação. E para isso, aí nessa altura eu já morava no Ipiranga. Também morei no Ipiranga. Não é? Eu morava ali perto 3 da... tomos. Tá, mas mais da saúde ali, né? Eu morava numa travessa da Dom Pedro ali, perto da Aeronáutica, onde dava enchente, né? É verdade. E aí eu falei assim, bom, onde que estão os caras aqui que estão competindo e tal? Aí eu fiquei sabendo do Instituto Paulista de Musculação. Aí eu fui treinar lá. Eu já tive a sorte, eu desci a escada. Você quis competir? Isso. E já foi para Mitocôndria, que era o Instituto. Não tinha nada melhor. Não, era o Instituto e a Flex na época, mas o Instituto estavam os caras de mais renome, como o Koprovski, o próprio Azinha. E eu desci a escada, o Santarém, né? Eu desci a escada, quem que estava me esperando? O francês. Maurice Pocorny. Porra. Assim, então você quer competir? Vamos ver tal, como é que você treina. Banco amarelinho, estofado amarelinho. O primeiro personal trainer que eu vi, dando aula pro Marcelo Ferro ainda, por cima. Que coisa. Aquele hack maravilhoso que a gente não via, saia Califórnia. daqui de cima. Aquele... Nossa, inflamava. Eu tinha um igual eu tinha um igual na Eu adorava aquele lá, adorava. Animal, não faz mais, né? Eu lembro aquele vestiário podre naquele porão lá embaixo. Que vomitei várias vezes lá. Boa. Eu te reencontrei lá algumas vezes, né? As pessoas achavam que nós éramos irmãos gêmeos, né? Naquela época, vocês não sabem, mas eu era muito parecido com ele. Depois fiquei acabado assim, ele continuou. Não é. Mas a gente era muito parecido, tem fotos nossas, assim, fantásticas. O pessoal confundia a gente. Confundia, várias vezes confundiam. Especialmente em ambiente de academia, campeonato, me confundiam várias vezes. Eu me lembro que uma vez eu estava saindo do instituto, estava chegando com uma galera, com uma moça que eu não me lembro quem era e outros amigos, né? Eu cumprimentei você, a moça ficou assim, mas quem? Quem que é esse moço aí? Era muito legal essa época, né? Aquela época do Lee Haney, que nós tiramos fotos juntos, na 91. lojinha. Ali foi 91, 91, né? Curso do Lee Haney. Curso do Lee Haney. Foi o primeiro bodybuilder profissional que eu vi ao vivo. Então, tá vendo? Amigo é um problema, tenho que continuar com a ficha dele aqui, mas eu vou falar só esse pedacinho. Eu me impressionei muito nunca tinha visto ninguém tão grande assim. O Luiz Otávio, Daniele. Sim. Não, mas o Lee Haney... Todos aqueles do Instituto, Patola, enfim, muito grandes e tudo, né? Mas... Aquele sueco da Training.
Era sueco ou era suíço? Não, suíço. Suíço. Mark. Gigante. E levamos ele pro também. instituto. Gigantesco. Nossa, Aquele meu. era grande também. E o pior é que ele era bonito, rico, filho do diretor da Nestlé e suíço. Nossa. E, bom, era grande, hein? Gigante. Você lembrou bem, não lembrava mais dele, Mark. E, bom, eu vou contar uma passagem bacana, que o Lee Haney, depois você ficou com ele lá, tudo, mas ele chegou aqui na treine, o Wagner me apresentou, eu, mongo, pensei, nossa, na hora que ele chegou de moletom, desceu de um Opala diplomata, ele e a mulher, falei, nossa, meu, ele é gordo. Eu achei que era gordo. Beleza, de moletom, roupa, né? era um cara gordo, beleza. Olhou a treine, olhou e falou Olympic Bar. Ele queria barra olímpica, não tinha na treine. Olha só. Aí eu e o Wagner, Pinheiros. Clube Pinheiros. Perfeito. Levamos ele pro Clube Pinheiros. A gente lá no vestiário, meio sem graça, o Wagner não. Aí ele começou a tirar o moletom, colocou aqueles macaquinhos tigrados lá que eles usavam na época, né? Meu amigo, uma viga de 15 nas costas, umas coisas que a gente estudava muito, mas não sabia nada, podia rasgar abdômen o livro. aparecendo. Meu, tudo. Dilatado, porém aparecendo. Incrível aquilo, me chocou muito. Eu lembro ele dando uma entrevista para Rede Bandeirantes, eu estava atrás, evidente que eu não aparecia. Eu vi uma musculatura dentro do tríceps assim, umas minhocas. Eu falei, meu, isso não tem no livro, porra, esse músculo, né? Então assim, muito impressionante, realmente foi a primeira vez. E só uma curiosidade, que ele olhando a training, ele viu o leg press da Pórtico e brincou com o Wagner, não assim, isso é pro Labrada. A criança, porque pequena não cabia ali. Né? Na época de essa rixa, né? Isso é fora de Labrada. O que mais me impressionou nesse curso do Lee Haney foi como ele treinava leve. Ele tava, o Renatão Ventura. É verdade, ele fez o estava traduzindo, lá. É verdade, né? Eu lembro. E aí um dos caras viu ele treinando lá com rosca, fazendo rosca direta, chegou a 15 de cada lado, parou para fazer as perguntas, e o cara falou assim, mas você não vai treinar de verdade e tal? Ele falou assim, não, mas é o peso que eu treino. A arte do bodybuilding é essa, você fazer você executar com tanta técnica que você faz uma carga leve e ficar pesada. É a primeira vez que eu escutei isso. É, muito legal, né? Eu anotei aqui para te perguntar, os seus primeiros os cursos primeiros foram como os meus, na Água Branca, ou não, você se alimentou de outra fonte? Na FEPAM. Na FEPAM. Ou você... Não, sempre foi com esse pessoal. Uhum. Sempre foi com o Santarém, com o Eugênio e tal. Mas os primeiros foram lá na Germaine Bouchard, não é isso? Que eles fizeram pela federação, mas eu já tinha visto o Santarém em outros cursos. Tá. Né? Então, onde eu me interessei em ser professor, palestrante e tal, foi assistindo esses cursos lá. Eu olhava o Santarém falando, né? Eu falava assim, o que é isso? Né? Eu quero ser isso aí. Aí via o seu Eugênio nos campeonatos, falava, olha... Eu não sei o que ele está fazendo, mas eu quero ser que nem ele. Isso que o Fernando falou, gozada, a gente é contemporâneo, para mim ecoa até hoje. A figura do Santarém dando aula, a gente ali sentado, com um lanchinho ali para comer, que não tinha grana para comer fora, e um dinheiro do ônibus ali para voltar e se alimentando da informação, pelo menos comigo era assim. Mas o que você falou é bem verdade, o que o Santarém falava, eu não sei... ecoa na minha cabeça até hoje as frases que ele falava, né? E muito forte isso, né? E você deve ter um diploma que eu tenho também, de lá, que ali está escrito: apto a ministrar ginástica com peso. Isso, exatamente. Não sei de que ano, 89, sei lá que eu tenho lá, alguma coisa assim. Você deve ter também. Sim. Técnico em musculação. Técnico em musculação, desportiva. Isso. E eu queria te perguntar, nessa situação toda, então você acabou de falar, eu imaginava, eu quero ser isso aí. Exato. Bom, dali pra frente, imaginando aquele menino que foi nos primeiros campeonatos, se preparou então, deixou para trás um pouquinho o judô, depois no Gil, e qual foi a experiência? Era aquilo tudo mesmo, de subir no palco? Te dá coceira até hoje? E aí, como é que foi aquele garoto subindo lá e competindo? Foi difícil, né? Porque eu me preparei, na verdade, 2 vezes. Eu já sabia que eu não tinha... Eu já tinha visto que eu não tinha grandes genéticas para coisa. Você sempre foi muito famoso por força, né? Você sempre foi muito forte. Exato, por causa da minha
ascendência aí húngara, né? Então eu sou tem... leste europeu. Então é mais para força do que para powerlifting, né? Para o bodybuilding. Mais para powerlifting do que para bodybuilding. E aí em 91 eu me preparei para um campeonato. 91. Eu tinha 5 anos de treino. E 2 semanas antes do campeonato deu enchente na minha casa. E aí a minha Lá avó, no Ipirangão? No Ipirangão. Aí a minha avó que estava doente, ela não conseguia sair da cama, eu entrei na água para ajudar a resgatar a minha avó, porque a água entrava pela janela já a essa altura. Pô, né? entrava assim? Entrava. Porque o tamanho do ATI não era fácil. E aí eu peguei leptospirose. 2 semanas antes do campeonato, não pude competir. E foi nesse campeonato aí de 91, estreantes... 91. Isso. Que o Frederico Torque Miranda estreou. Né? Desculpa, 91 estreou o Edson Prado na juvenil. O Torque ele já entrou direto no Paulista, porque na época precisava. Né? E como ele ganhou o Paulista, eu falei, nossa, ainda bem que eu não vou pegar você ano que vem, em 92. Já foi direto. Ele foi, né? Então, e o Fred foi um cara que estudou comigo também, né? Conheço desde 10 anos de idade, que eu deixei de ver por um tempo, quando eu vi ele já era um bodybuilder campeão, eu falava, isso aí é genético aí, ó. Não é porque ele treina na treine, não é isso, é a genética. Não, puro. A genética dele que favoreceu ele ser assim. Incrível. E aí eu me preparei de novo para 92 e foi quando eu entrei e venci. Ainda bem. 92. 92. Treinei o ano de 90 e 91 todo no instituto. E em 92 eu já trabalhava numa outra academia, que era a Paralelas, e eu entrei e venci. Você teve essa passagem pela Paralelas, né? Mas em 88, 89, 90 e 91 eu trabalhei na Combate Sport. Eu anotei aqui justamente, cadê a Combate aí, né? Queria localizar na linha do tempo. Pô, eu te encontrava na Combate lá, imagina. Lembro perfeitamente você ali, pra lá e pra cá. Bom, Combate Sport é a loja mais antiga do Brasil, virou um ponto turístico, né? Assim, Combate Sport. Sim. Inclusive eu vi vocês na feira agora, vocês fizeram uma homenagem na hora que eu vi aquilo, eu dobrei o joelho. Você imagina eu. Nossa, ele atrás do balcão, a foto do Arnaldo ali. Muito. Coisas do Bela, né? Para desmontar a gente. Muito a legal. A filha dele ali atendendo. E como é que... Bom, eu sei que você tem uma relação com a Combate Sport, assim, demoraria aqui 1 hora para falar nisso, mas foi muito especial. E foi meu primeiro emprego. Vida, né? Foi quando eu saí do Dante Alighieri, que eu fui fazer medicina e desisti. É verdade. Não posso deixar de falar que esse maluco aqui teve uma experiência em medicina. E talvez vocês não acreditem, mas agulhas negras. Eu só não sei como foi o desenlaço dos agulhas negras. Mas... Expulso, né? Claro. Disciplina insuficiente. Não, foi isso mesmo? Foi. Eu tinha 17 anos. Eu saí do Dante em 88. É dificílimo. Então, nunca pior fiz. Você fez. Nunca aí fiz saiu. Cursinho, nada disso. Ali era foda. Por causa da minha bolsa de estudos, que eu ganhei quando meu pai morreu. No Dante. Eu não podia ter nota baixa. A minha mãe, ou era bom terrorista, falava, olha, você não pensa que você tem a vida ganha, igual teus colegas da classe lá, viu? Porque ali porque você só estuda aqui por causa das suas notas. Então, se você tirar a nota vermelha, ano que vem você não vai estudar aqui. Peraí, não passei por isso. Você perdeu o seu pai aos 5 anos. 5 anos. Então, sua mãe segurou a onda e tal, e vocês conseguiram a bolsa no Dante. Eu já estudava. Já estudava, continuou em bolsa. E foi embora e tal. Até o final. Tá. Até o fim. Me formei lá, até o 3º colegial. E não podia ter nota baixa. Então, eu me matava de estudar. Tá. E aí minha mãe falava que eu ia ser carroceiro. Se eu saísse do Dante Alighieri. Eu escutava isso de carroceiro. Também? Carroceiro ou... Cagava de medo. Sabe o que era? Eu ia no supermercado com meu pai e ele falava, olha lá como embala lá. Você vai acabar fazendo isso daí. Os ovos em cima, a lata embaixo, os vasilhames, já deixa os vasilhames na entrada. É sério, eu tinha medo disso. Não, com todo respeito, né? Nunca mais ouvi ninguém falar. Aos carroceiros sucateiros, todo respeito, né? Porque não deve ser uma vida fácil, né, cara? Brincando. Mas aquilo, eles assustavam as criancinhas com isso, né? Ou você vai estudar, ou isso aqui. Meu carroceiro não ouvia mais isso. Só você. Bom, aí eu me formei no Dante Alighieri e entrei direto nas agulhas negras. Puta, que demais. Fiz o vestibular. Era o top. Eu queria agulhas negras. Queria ser. Era o orgulho de uma família por 10 gerações. Engenheiro militar, mais que ser padre. Porra!
Meu, agulhas negras, eu lembro, meu. É. Conhecia 1 em 1 milhão, que o amigo do amigo que fez agulhas Porque negras. normalmente eles têm o colegial, né, do Exército, que é a SPSEX. Então 75% das vagas na Academia Militar, estamos falando de 88, não sei se é assim ainda, né? 75% das vagas na Academia Militar eram para os formandos da SPSEX, que já entravam direto. O cara terminava o 3º ano na SPSEX, se ele passasse de ano, ele já ia para as agulhas negras. E 25% abriam para os civis. E foi essas provas que eu fiz. E passei. Não, tudo bem, lindo, entrou. E aí? Bom, e aí eu já entrei sabendo que um dia eles iam me pegar. Porque eu sou surdo de um ouvido. Pegar na capacidade de continuidade então, no que era proposto. Todo mundo falava assim, não, você não tem que ir para o Exército, você tem que ir para o ITA, você tem que ir para a Marinha. Só que qual que é a diferença do teste de admissão? No Exército, eles não fazem a audiometria. Pelo menos era assim na época, né? Não fazem. Não fazem a audiometria. Você já fez audiometria, Felipe? Já horrível. Uma merda. Então, o meu tímpano é perfeito. Quando a pessoa olha só, não vê nada. Fisicamente não... A minha lesão é no nervo auditivo. Então, não dá para ver. Tem que fazer audiometria para detectar. Teste. E no ITA eles faziam. Até o teste de vista na época, né? Era uma coisa assim. Então, eu sabia que eu ia passar nas agulhas negras por causa desse entrave no teste admissional. E passei. Só que eu já tinha 17 anos e era maior que todos os meninos da minha idade, né? Mas quando você entra já era um psicopata também na época, já era de briga e nunca tal. Fui. Não importa o local, né? Nunca fui flor que se cheire, né? Aí, mas lá é... Então, os veteranos, que são os caras do 2º ano e tal, eles têm uma patente superior, eles já são quase cadetes, né? Então eles têm uma patente superior. Zoar vocês até a morte. Então vinha 3, 4 me zoar, o que você acha que acontecia? Eu derrubava os 3, 4, só que isso é cadeia, né? Até o ponto que... Não, chegou um ponto que eu estava gostando da cadeia. Eu estava preferindo estudar na cadeia do que estudar na sala, porque era mais sossegado, tal, né? E aí, eu acabei sendo desligado, é a palavra, quando eu fui... Chamaram, é? Fui em 3 meses, acho que 7 ou 8 vezes preso. E aí, olha, disciplina insuficiente, sinto muito, né? Puta, que loucura, hein? Aí fui desligado. Aí fiz imediatamente o vestibular para a Escola Paulista de Medicina, Santa Casa, né? Aí, agulhas negras da... Aí entrei na Santa Casa. Filha da mãe, tá bom? Filha da mãe. Nesse período, eu comecei a pleitear, não sei se hoje é FIES, né? Na nossa época era crédito educativo. É verdade, tinha o crédito educativo. Porque eu não tinha dinheiro para pagar, era equivalente ao que custa a PUC hoje, medicina, que é tipo 9 pau por mês. 9 pau. Eu não tinha esse dinheiro, né? Então eu não podia ficar devendo 3 mensalidades. Como o meu crédito educativo não saiu até a 3ª mensalidade, eu não pude continuar. Essa doeu mais do que o outro, sim. Puta, que judiação. Exato. Essa história, não sei se... Foi só depois que eu fui fazer educação física, na qual também eu cursei e não me formei, porque o meu CREF é P até hoje, porque o meu trabalho de TCC era musculação e emagrecimento. E na época, 1990, só aeróbio emagrece. Como assim? Você está me mostrando aqui que o cara, se ele faz musculação e dieta, ele perde peso? Sim. Trabalhos do Dr. Santarém, trabalhos do Joe Weider traduzidos. Sim. Não, mas a musculação não usa gordura quando você faz ginástica. Olha o que o professor, dono da cadeira, me falou. Sim, professor, no momento do exercício. Mas o que eu estou dizendo aqui no TCC? Se a pessoa conseguir, com musculação, gastar mais calorias que ela está consumindo, em 1 mês, 2, ela vai emagrecer, como dizem os trabalhos aqui. Não podemos aceitar, que é Colégio Americano de Medicina Esportiva. Eu falei, tá bom, rasguei o TCC, passar bem. Você não vai se formar? Eu falei, tá bom. Aí fui fazer administração. Não, eu sabia de muita coisa da sua história, mas essa agora que você acabou de falar, não sabia não. Então, eu cursei, na minha época eram 3 anos ainda, né? Não tinha separado. Era 3 anos de educação física, FEFISA,
Na Fiz, época. nossa. Falida, né? Falecida. Fiz, Nossa, E aí rasguei o TCC, falei, tá bom. Fazer o quê? Me formei, fui fazer administração de empresas e aí sim eu me formei. Administração com ênfase em marketing na Unip. Olha que carreira grandiosa. O cara estuda no Dante Alighieri, passa pelas melhores faculdades do Brasil, termina na Unip. Não. Com todo respeito. É pra pôr uma cerejinha. A Unip era a continuação do objetivo, né? Todos os marginais que eu não consegui repetir um dia no Dante. Era uma carceragem a céu aberto. Era. Meu, que loucura essa última passagem aí. Não, ou seja, ele vai dar problema. É uma questão, ele vai dar problema. É a questão de quanto tempo temos, né, pra isso acontecer. Meu, você vê que assim, ele atrapalhou, meu. A minha mãe sempre me falava, né, esse teu gênio, tal. Eu nunca perdi por ser intransigente. Eu até perdi aqui no começo, eu ia falar que Fernando Marx é conhecido e como eu disse, eu sou contemporâneo dele aí da idade e tal. E ele é conhecido, pelo menos as pessoas que eu encontro, por ser polêmico e tal. Mas eu sinceramente não te acho polêmico. Você realmente é um problema para a sociedade. Você é contundente. Você realmente não é da boca para fora quando você fala, já falou, essas coisas todas que aconteceram nos últimos anos e mesmo para trás aí e tal. Que você não tem o processo digestório de engolir mesmo. Não. Essa enzima você não tem. E aí você regurgita. E aí... Imediatamente. Imediata não é posterior. O Caramelo falou, o Fernando é um cara reativo. Eu fiquei pensando, e é verdade, tem razão. Não, esses casos que você contou, esses reativo últimos... e contido, né? Realmente, aquela brincadeira, ou te amo ou te odeia, né? A gente fala rindo hoje, mas não é fácil, né, você conduzir isso. Talvez você me diga, não é fácil, não é difícil, é o que é. É o que eu não ligo, né? A bolinha vem e você vê como ela vem redonda, vem... Não, às vezes na internet eu faço um texto, o pessoal não sabe interpretar texto. Ah, bom. As pessoas não entendem. Né? Então, aí eu não vou ficar... Eu tenho uma preocupação extrema. Quando eu comecei a dar palestra na Combate, a gente volta lá, tá? Quando eu comecei a dar palestra, foi na Marra, eu te conto essa história, depois de uns 2 meses eu falei, vamos fazer um curso, né, de oratória e tal. Foi o único que eu fiz. Ah, você fez? Fiz um. Eu sempre quis fazer. Fiz. E eu me lembro direitinho, o professor do curso falou assim, quando você está falando para alguém e a pessoa não entende, a culpa é sua. Não é da pessoa que não entendeu, é você que não está sabendo passar. Você não está tendo uma boa eloquência, Exato. ou você fazendo entender. Beleza, isso em palestras. Em texto é muito difícil, porque a pessoa não lê tudo. Então, às vezes a pessoa para de ler na metade e já faz uma ideia errônea. Você acha, você vê isso como essa geração ou você acha que não? Não, é um problema do Brasil, né? Educação é um problema no Brasil. Então, você sabe, Fernando, que existe um conceito, você estudou em excelentes colégios, né? A sua formação realmente é muito sólida. E você lê muitos livros e estudou, etc e tal. Então você tem um conhecimento embarcado e conforme você tem um problema para solucionar, você faz sinapse e você resolve o problema porque você tem conhecimento embarcado. Isso chama-se inteligência. Hoje estão chamando essa nova geração que elas possuem exteligência. Por quê? Não leem, não estudam e contam com a informação externa no Google, etc e tal. Sim. Na hora de fazer sinapse, o raciocínio é outro. É que você falou da interpretação de texto, eu lembrei disso, né? Então, inteligência, conhecimento embarcado. Você estudou, leu. E a exteligência externa. E você alia tudo isso a uma eminente falta de paciência que a vida moderna trouxe, né? A fluidez dela. Quem para ler um livro ali? Você vê poucas pessoas lendo um livro. O pessoal quer o Instagram assim... Ah, sim. Tudo rápido, tudo conciso e rápido. TikTok. Instagram é muito, TikTok é mais rápido. Não tenho, né? Nem Twitter também. A única que eu uso é o Instagram e olhe lá. Essa informação fluida, né? Rápida. É rápida, tal. Então, quando ela é muito rápida, ela acaba sendo superficial. Né? Então, a pessoa já tem uma conclusão ali sobre um texto parcial, portanto, a opinião que ela vai se formar é superficial. Não. Porque ela lê só uma parte do negócio. Não, mas você está me dando uma armadilha aqui, mas eu vou te colocar numa. Eu acho que eu tô te captando. Você é complicado. Você escreve, agora eu estou lembrando, você escreve alguns textos já nessa seu lado cerebral
que é uma armadilha o seu texto. Sim. Já é uma armadilha. Pra fazer pensar. Aí você vem com essa história da não interpretação, porque você sabe que 99 vai cair. Sim. E aí você vem com a carteirada, viu? Olha, então, eu entendi. Mas que eu brinquei com você no começo, é o humor dele. O humor dele é um humor... Não tem adjetivo ainda, não achei ainda. Não é ácido, Cretino. não é... Cretino. É cutuca. Ele só fica esperando. Aquele moleque chato, ruim, que faz uma armadilha pro gato. Então, assim, mas ele vai lembrar. Ah, não. Ele vai lembrar do que eu falei. Vai, né? vai. O Arnold falava isso. Olha, Vai. você não tenta mudar a cabeça das pessoas. Né? Não tenta impor a sua opinião, porque é muita energia. Se você fizer a pessoa pensar naquilo que você falou, o Arnold, hein, você já fez a sua parte. Você não precisa se impor. Faz ela pensar naquilo que você falou. Que é essa sua massa. Filha da puta. Tá. Não estava certo. Não, eu lembrei dessas suas provocações aí. Mas volta lá na Combate, que você falou da palestra. Foi meu primeiro emprego, a Combate Esporte. Eu já via sobre suplementos aqui no Brasil. Na Sérpicos, o pessoal vendia uma mistura lá de germe de trigo, tal, com proteína de soja. Né? E aí eu via as proteínas e falei, nossa, onde tem isso aqui? Aí fui na loja, na Combate. E eu fui lá já indicado por amigos que estudavam no Dante, que eram médicos que estavam entrando com uma marca de suplementos aqui, Biocorp. Get Big. AminoCap. Lembro, lógico que lembro. Lembra? Lembro. Então eu já fui lá porque eu queria apresentar a linha para eles, que era o Dr. Rogério Izar Neves, que era o dono dessa empresa, o irmão dele, o Marcelo. Que ano isso, Fernando? Foi? 89 e 90. 89. 89. E aí eu precisava trabalhar, né? Até então estava com pretensão de pagar a faculdade de medicina, quando ainda não sabia que eram sim 8 vezes meu salário. Porra, e nada pra você o centro também, ir pro centro? Moema ou Ipiranga? Não, eu morava no Ipiranga, era meio que rápido, era rápido. Enfim, o que era difícil era ir do Ipiranga pro Instituto, Afonso né? Nover. E aí eu descia para Combate, que era rápido. Então aí fui trabalhar lá, promovendo esses produtos e tal. O Arnaldo me chamou, porque ele viu que como balconista ali eu sabia indicar os produtos, sabia o que era proteína, carboidrato e tal, pela própria convivência com o pessoal do Instituto, né? Sabia a prática do negócio. E aí, 3 semanas que eu estava trabalhando lá, ele me tirou do balcão, me colocou numa mesinha e colocou uma plaquinha lá, suplementação. Eu falei, Arnaldo, eu não sou nutricionista, cara. Eu não sou nutricionista. Ele falou assim, não. Mas se uma pessoa chegar aqui e perguntar que horas que ela toma a proteína de soja ou o fígado dessecado ou a maltodestrina, você não sabe falar? Não, sei. Eu falei assim, não, é pra isso você tá aí. O que você sabe já tá ótimo. Aí começou lá. As pessoas sentavam na minha mesa com os produtos que haviam comprado e eu falava como você se alimenta, como que é a tua rotina, encaixa o suplemento aqui, aqui, aqui. E atrás de mim ficava passando Pumping Iron, os vídeos do Mr. Olympia. 1 milhão de vezes. Né? 1 milhão de vezes. Quem diria que eu ia conhecer aqueles atletas pessoalmente, né? Uma vez eu até falei isso, né? Se chegasse eu hoje, do futuro ali, esses caras aí que você tá vendo atrás de vocês, vão conhecer pelo nome. Primeiro não ia acreditar que eu vim do futuro. Ali você já tem uma treta com você. Já ia arrumar lá. Esse cara chato, vai comprar? Não? Porra, tá vendo? Eu não sabia dessa história desses médicos que aí e derivou você ficou lá. Essa pra trás eu não sabia também, interessante. E aí, uma vez o Arnaldo falou, depois de uns 6 meses que eu já estava nessa função assim, existia a cultura do sacoleiro. Ah, sim. E a Combate era uma distribuidora, né? Então as pessoas vinham do interior aos sábados. Sim, o grande movimento era esse. Comprar produtos que eles tinham preço de atacado e revender nas suas cidades. Aí o Arnaldo chegou para mim e falou, Fernando, no sábado agora, vem uns amigos meus aí do interior, vem uns 10, 15 assim, você não pode sentar com eles e conversar sobre o que é proteína, carboidrato? Eu falei assim, Arnaldo, eu posso, mas eu não sou nutricionista. Ele falou, Fernando, de novo, o que você já sabe já está bom, já está ótimo porque eles sabem. É fazer o que você faz no dia a dia aqui, você não pode falar com eles? Eu falei, não, claro, né, óbvio. Beleza, aí eu não trabalhava aos sábados. Você foi? Eu fui, especialmente, a loja estava até que era hora do almoço assim, não estava muito cheia a loja, né? Aí eu cheguei para nós, seus amigos não vieram?
Não, eles vieram sim. Vamos descer aqui. Eles tinham uma sala no 5º andar, a Combate era no 6º, Roldan no 4º e 3º, e no 5º andar eles tinham uma sala porque funcionava a edição da revista e tal, né? Tá bom. Aí eu desci na sala, ele entrou, a hora que ele abriu a porta assim, é uma sala maior que essa, tinha umas 60 pessoas sentadas. Aí ele falou, o que é isso aí? Eu falei, não, vai lá, ó, vai lá na lousa. Eu falei, Arnaldo, você é maluco? Eu nunca fiz isso na minha vida. Ele falou, não, fica tranquilo, vai lá, vou te ajudar. Pôs o giz na minha mão, escreve aí, o que é carboidrato? Espera aí que eu tenho uma pergunta eu fiquei boa. 3 horas. Lá. Foi a primeira palestra. Uma pergunta. E aí, Fernandão, você foi jogado aos leões e ali nasceu um palestrante. Um palestrante. Você sabe que você contando essa história agora, te conheço há tanto tempo, a gente sabe das coisas, mas é gozado. Quando você passa limpo é mais rico, né? Eu arrisco dizer que você foi, pelo menos que eu saiba, o primeiro da nossa geração, assim, o explicador, né, em relação às empresas. Tanto é que você se deu super bem na cascata toda da sua carreira, contratado por várias empresas, por Probiótica, por Nestlé, você passou por várias. O Fernando da WW, eu sei que teve na sua vida ali também, logo no começo, e as pessoas viam em você, gozado, né, como o Arnaldo viu, o cara que poderia levar a informação, e sei bem, acompanhei, todos esses empresários que hoje você encontra, viraram amigos, enfim, você entregou, né? Sim. Você entregou para todo mundo e virou também uma situação sistêmica. Dali para frente, toda a empresa precisava de um Fernando Marcos. É que não se achava aos tombos, né? Não se achava, não tinha, certo? Sim, não tinha. Talvez a figura do nutricionista formado na época era uma coisa muito distante da realidade de quem consumia suplementos. Até porque a própria suplementação e a própria informação sobre o assunto ainda era tabu nas faculdades de nutrição. Muito forte. Agora, Fernando, como é que assim, eu sei que o assunto é grande, mas como é que você vê hoje a indústria de suplementos no Brasil? Eu sei que ela está em ascensão, cresceu muito, né? A gente estava na Idade Média até pouco tempo, houve um crescimento muito grande, mas com essa experiência tão forte assim, por tudo que você passou, desde arbitragem, relação internacional, dentro de empresa, dentro de indústria, você conhece os detalhes de uma indústria, você não conhece o produto aqui acabado pura e simplesmente, você sabe de onde vem o lacre, de onde vem a matéria-prima, já foi visitar lá fora a fara, você conhece. E como você vê hoje, assim, se pudesse falar, Kim, eu vejo assim, como que é a sua leitura, assim, a pergunta meio dura essa, mas... Não, eu acho perfeita a pergunta. Eu acho que a maioria das empresas de suplementos no Brasil ainda não tem consciência de que eles produzem alimentos que são promotores de saúde. Então eu vejo muito investimento em marketing esportivo, em atletas e tal, e pouco investimento em idosos, por exemplo, em educação para quem prescreve os produtos. Isso está mudando, mas já devia ter mudado lá atrás. Fernando, você sempre bate nessa tecla desde a competition, desde sempre. Esse seu olhar assim para pessoas da melhor idade, e inclusive, não sei se não puder agora, eu vou acabar com tudo. Você está reativando o instituto, né? Sim. Parece que Biodelta, pode ser? Não, chama-se Biodelta. O Dr. Santarém tem hoje o Instituto Biodelta. Biodelta, que ele te confiou esse patrimônio que ele me cedeu os direitos sobre a marca do macaquinho, do Instituto Paulista de Musculação. Certo. E eu falei para ele, doutor, eu vou fazer não só uma academia, eu vou fazer uma academia, uma clínica e um Instituto de Educação. Igual o senhor tem aí. Eu vou fazer o Biodelta, mas vou fazer no Instituto Paulista de Musculação. É um projeto bonito, hein? Audacioso, né? E bonito. Aí ele falou, toca pau. Você quer mais lastro que esse? Isso vai para quando, Fernando? Quando é isso? Olha, se Deus quiser, 2023 vai estar montado, funcionando plenamente. Então já está todas as áreas. Projeto, Já. O Isaías Rodrigues é meu sócio. Sim. Monstro, então, Isaías. Muito bacana. Vamos fazer juntos. Eu achei o sócio que eu esperava, né? Depois que eu saí da First, eu tive várias propostas da sociedade e tal, mas e hoje você está onde? 50, 55, né? Não dá para errar mais, né?
E hoje você está onde? Onde está o Dando Fernando aula? Marques? Não, em geral. Qual é a vida profissional hoje? Você está... Black School. Black School. Né? Black School, atuando lá como marketing, como embaixador da marca. Tá. E difundindo informação, né? Falando novamente Você faz muito bem. que um whey protein às vezes pode ser mais útil para um idoso com sarcopenia do que para um atleta que consegue comer 1 quilo de carne por dia. Até rimou, né? É verdade. É verdade. Não é? É verdade. E, Bem falado. mas dando aula na Emotion Academia, Emotion. que é a academia do Isaías, né? Sim. Lá no E-Tower, na Sim. Rua Funchal. Sim. Eu estou finalizando aqui com o Fernando e não poderia deixar de falar. Tem visto o Bauer? Sempre, falo com ele sempre. Ele fica me zoando por causa do Bolsonaro, do Lula e tal, e eu a ele, né? O Bauer era fotógrafo. Um monstro da fotografia. Tem que trazer ele aqui, né? Eu gostaria. Então, eu gostaria, você vai me ajudar. Nós estamos montando no Instituto também, com material do Bauer, da Combate Sport, Nossa. agregado ao material que o seu Eugênio tem, um museu da musculação no Brasil. Nós vamos fazer. Puxa, que esse é outro projeto lindo. Agora aqui para caminhar para o final, que eu gostaria, vou ter que trazer ele mais vezes, porque é muito legal o que ele tem para falar. Legal mesmo, a gente fica empolgado aqui, mas vamos lá, eu tenho que fechar. Fernando, um produto. Você tem que falar um só, não adianta vir com um caminhão. Whey Zero, Black School, Whey Protein, isolada Black School. O melhor custo-benefício do mercado. É o que eu uso. Um atleta pode ser bodybuilder, pode ser outra modalidade. De todos os tempos? Você fala, esse cara. O Arnold, né? Não tem como... É o primeiro que vem na cabeça, né? Um ídolo. Um ídolo? Olha, pode parecer... Eu sei que cai ali no Arnold, mas assim, eu quero separar o atleta e o ídolo. O ídolo não é famoso. A minha mãe é meu ídolo, cara. A minha mãe, ela é casca grossa, viu? Essa trajetória que você falou é mesmo. Parabéns. Ela errou pelo excesso em muitas coisas, mas eu entendi. Tá bem claro a então mensagem. cuidado, viu, que você faz com seus filhos. Bem legal cuidado. isso. E para fechar, um empresário. O Marcelo Bella... Não é porque eu trabalho com ele, não. né, cara? Eu acredito em você. O cara é fora da caixinha. Eu acredito. Né? Ele me irrita muito. Você. Ele me irrita. Ele me irrita e depois fica dando risada. Você sabe? Esse mercado no Brasil não seria isso sem as feiras. Foi ele que trouxe. É verdade mesmo. É ele que movimenta. Não é porque você está lá, etc. Não. Mas olha, para fechar aqui, eu tenho um amigo que você conhece também, Wagner Mota, que trouxe o Lee Haney para o Brasil, hoje é do Jiu-Jitsu. Ele me falou uma coisa, tinha 17, 18 anos, ele falou, Kim, esse cara é o maior vendedor do mundo. Ele falava. E puto às vezes. E eu falava, não. E puto. O Bella na treine, eu lembro, eu lá estagiário, chegava um aluno, ele abria um book cheio de... mostrando as fotos, ele tinha um TL azul, podre. E tudo ele vendia. É impressionante. Incrível. E ele é muito cerebral, muito atemporal. Não se acha Marcelo Bella aos tombos. Não, ainda bem. Não se realmente... mais legal. Eu trabalho com ele, cara, porque ele é o cara que sempre trabalhou pelo crescimento do mercado aqui no Brasil. Eu ainda vou fazer uma roda aqui com os dois. Nossa. Obrigado, pessoal. Curta o canal, marque a gente lá. Um abraço. Obrigado, Fernando.